Olá, seja muito bem-vindo na nossa segunda aula da Semana do Fono Paliativista. Para mim é um imenso prazer ter você aqui junto comigo nessa caminhada. Meu nome é Cristiane Freitas, eu sou fonoaudióloga, eu sou especializada em disfagia e também sou paliativista, e eu ajudo fonoaudiólogos a terem mais segurança na condução dos casos de disfagia crônica. Nessa semana do Fono Paliativista, nós estamos abordando um conceito que será a virada de chave para que você tenha mais clareza na condução dos seus casos de disfagia crônica. E hoje, o tema da nossa aula de hoje é sobre a grande oportunidade que o fonoaudiólogo tem no domínio dessa condução da disfagia crônica a partir do conhecimento da abordagem dos cuidados paliativos. Mas antes de começar o conteúdo de hoje, eu gostaria de compartilhar com você o depoimento de uma aluna do meu curso, O Manejo das Disfagias Relacionadas às Doenças Crônicas. Talvez seja a mesma insegurança, a mesma dúvida que você enfrenta na sua prática clínica. Então, é justamente isso, né? A gente vai fazendo os links, assim, em cada aula são coisas novas que faz você refletir muito quanto à nossa profissão e quanto à nossa atuação como fonoaudiólogo, justamente isso. Eu não sou o fonoaudiólogo que vou tratar a disfagia do senhor fulano. Eu vou tratar o senhor fulano que tem uma disfagia, né? E o que eu vou fazer com esse contexto geral dele, né? Eu não vou tratar, olhar para ele, a boca e a garganta, se está tossindo, se está engasgando, se a elevação laríngea está boa, se não está, se tem proteção, se não tem. Não, eu vou olhar ele como um todo, né? Então, como que eu vou ajudá-lo? Vou entender o que os familiares dele esperam da gente, né? E, e olhar ele como global. Acho que isso foi o maior ganho, assim, que eu tive no curso, de parar de ter esse olhar fechado para a disfagia só e olhar o geral. E quando a gente olha o geral, é muito melhor para a gente, é mais fácil para a gente, é mais fácil para o paciente, é mais fácil para a família do paciente, né? Você trazer eles para esse mundo junto e saber que a gente tem várias formas de ajudar, né? Que eu pude ver no curso. Eu achava, eu falei, mas como que nós vamos fazer? Não tem formas? Tem, gente. Tem várias formas de ajudar. E a gente se resguardar também como profissional, né, da broncoaspiração mesmo, pensando assim, ter argumentos para conversar com os colegas, né? Porque muitas vezes, eu que estou dentro do hospital, a rotina você pega o paciente na fase aguda, você tem que tomar uma decisão rápida do que você vai fazer teoricamente. Mas hoje eu sinto que eu consigo discutir mais com os colegas médicos, fisioterapeutas. Vamos olhar para esse paciente antes. Eu consegui conversar com a família, ver que ele era assim, assim, assim em casa, né? Não sei se é o momento de passar a sonda. Então, foi um ganho assim gigante que hoje eu tenho muito mais argumentos para conversar com os meus outros colegas. E a forma de eu enxergar o paciente foi o que mais mudou para mim, mais mudou a forma de enxergá-lo, assim, como a pessoa que tem uma disfagia, que eu vou ajudá-lo, mas que eu não vou olhar só para essa disfagia, eu vou olhar para a pessoa como um todo. E antes de começar a aula de hoje, é importante relembrar que na última aula falamos sobre como ter mais segurança na condução dos casos de disfagia crônica. E se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você assista ela completa para que você tenha uma linha de raciocínio, uma construção desse conteúdo e que também você não perca nada desse conteúdo que eu preparei na Semana do Fono Paliativista e seu aproveitamento seja o máximo possível. Se você não assistiu, então tem aqui o link na descrição para que você tenha acesso à aula passada. Hoje nós vamos falar sobre como o mercado de trabalho está carente de profissionais com o conhecimento e a capacidade de atuar nos casos de doenças ameaçadoras da vida, que por si só elas já são graves, progressivas e muitas vezes sem perspectiva de cura. Entenda como se posicionar diante de uma grande oportunidade para a sua carreira. E lembrando que, ao participar de todas as aulas dessa semana, você também terá acesso a um certificado de participação.
e vai concorrer a uma bolsa de estudos do meu curso, o manejo das disfagias relacionadas às doenças crônicas. Anote as palavras-chave que eu vou disponibilizando ao final de cada aula. E com essas 3 palavras-chave, você pode inserir um link que você receberá e poderá receber o seu certificado. Eu vou disponibilizar ainda gratuitamente um material riquíssimo, um resumo dos principais pontos das aulas para você estudar e aplicar sempre que quiser. E me conta, eu quero saber, coloca aqui nos comentários de onde que você é e qual que é o seu maior desafio em relação à atuação com o paciente e com a família. Se você trabalha no ambiente hospitalar ou domiciliar, eu quero conhecer você. E vamos lá, eu quero trazer esse conteúdo riquíssimo para você que está aqui acompanhando e querendo saber mais dessa abordagem dos cuidados paliativos e entender o que ela está relacionada à fonoaudiologia, principalmente a quem atende disfagia. Então, eu vou começar falando aqui de algumas situações que talvez você já tenha vivenciado ou já tenha visto, né, com você ou com outro profissional. Sabe aquela situação em que você recomenda uma via alternativa de alimentação por conta de uma disfagia ali importante e a pessoa, o paciente, a família recusa? E aí você tem aquela sensação, ou às vezes faz isso, de dizer: eu vou sair do caso, eu não continuo mais nesse caso porque eu não estou sendo respeitada, a minha conduta não está sendo valorizada. Ou você está ali acompanhando o seu paciente que está com uma via alternativa de alimentação, que está perdendo peso, mesmo recebendo uma dieta integral. E mesmo com todas as suas intervenções, esse paciente continua broncoaspirando saliva, aquela secreção que parece não ter fim via aérea superior. E aí você se pergunta, mas será que é um limite terapêutico? O que mais eu posso fazer por esse paciente? Ou uma terceira situação. Sabe aquela família que te questiona, que demanda muita atenção, que quer saber se aquele familiar vai voltar a comer o que ele comia antes, se as intervenções que você está propondo, elas vão reverter aquele quadro, aquela família que questiona e muitas vezes a mesma coisa a você, e aí você vai se sentindo um tanto quanto pressionado, um tanto quanto desvalorizado. Mas será que eles não confiam em mim? Será que eles não entendem quantas vezes eu já falei sobre o que eu estou vendo ali, o quanto essa disfagia é importante? E essa família é muito difícil. Eu acho que eu já não consigo mais atender porque eu já estou começando a ficar com. Eu não consigo mais ter esse vínculo com a família. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu com alguém que você conhece que lida com a área da disfagia? Isso são cenas muito comuns e são cenas relacionadas a pessoas que têm uma doença nessa perspectiva, ameaçadoras da vida, que são graves, que são progressivas e que têm um prognóstico limitado. E mais, são situações que acontecem quando existe uma progressão ali de todo esse cenário de base. Então, você está ali em algum momento na sua terapia e vai muito bem, você vê resultado, você vê a sua intervenção tendo efeito, as terapias, né, que você está propondo de exercício, de intervenção tecnológica, e de repente aquilo começa a não surtir tanto efeito, aquilo começa a você vê que aquela biomecânica de deglutição não está tão ágil assim como era antes. Aquele paciente está comendo menos do que ele vinha comendo, a aceitação diminuiu. E aí, isso tem muito a ver, na grande maioria das vezes, com a progressão da própria doença. E quando chega nesse limiar, entre a transição da fase moderada com o início de uma fase avançada, é esse momento, esse quase que um marco ali de situações como aquelas que eu estava trazendo para você, de muitos conflitos, de muitas inseguranças e do próprio profissional de saúde não ter clareza, não ter segurança de quais ações propor. E ainda,
como que eu falo para a família? Como que eu dou essa notícia de que a partir de agora essa disfagia ela vai ficar realmente nessa proporção de que eu não tenho como reverter isso, de que a partir de agora essa via oral está de risco? Como que eu falo isso para eles, para que de uma forma que eles entendam, de uma forma que fique claro e que ainda assim eles confiem no meu trabalho? E será que o que eu faço, o que eu estou propondo nessa fase, eu estou realmente trazendo qualidade de vida ao meu paciente? O que mais que eu posso propor para ser qualidade de vida para ele? Isso era parte da minha vivência. E eu imagino que deve ser da sua também, querida, com disfagia. Porque, como profissionais de saúde, nós somos formados para reabilitar. Nós fomos formados para trazer resultados. Então, a sensação que a gente tem quando a gente é chamado para um atendimento é mostrar resultado. Resultado de que ele deixou de broncoaspirar, resultado de que ele começou a comer. Poxa, eu consegui até fazer uma transição de uma via alternativa para uma via oral, estabilizei o quadro, resultados. E quando a gente foca somente nisso, em algum momento a gente vai perder esse jogo, a gente vai perder, a gente não vai conseguir mais essa entrega. E aí, o que a gente tem que ter claro é que isso não é culpa de ninguém, não é culpa do profissional que é mais ou menos competente para isso. A gente precisa entender que existe um cenário de uma condição que muitas vezes é progressiva, que muitas vezes ela por si só vai impactando na funcionalidade. E a gente precisa saber identificar isso, para saber quais ações são mais apropriadas em relação a toda essa trajetória da doença. E mais ainda, a gente precisa conseguir olhar para aquela pessoa que enfrenta essa condição e tirar o foco, o holofote somente na doença. Porque quando a gente só coloca o foco na doença, na disfagia em si, é quando a gente pode cometer os erros. Quando a gente consegue colocar o foco na pessoa, é quando sim eu vou ser útil em qualquer fase do cuidado. Então, aqui eu já estou trazendo para você que a abordagem, que é uma abordagem extremamente complexa, ela te traz segurança, ela te traz clareza, é uma grande oportunidade. Vamos falar mais sobre isso? Quais são realmente as reais oportunidades? Então, a grande oportunidade para o fonoaudiólogo que domina a abordagem dos cuidados paliativos está em ser um profissional diferenciado e indispensável nas equipes multiprofissionais, devido à sua atuação especializada na promoção da qualidade de vida em situações de fragilidade, especialmente relacionadas à comunicação, alimentação e deglutição. Você deseja ser esse profissional indispensável na equipe multiprofissional em qualquer fase do cuidado do seu paciente, em especial no momento onde existe uma fragilidade com maiores impactos nas funções de comunicação e deglutição? Então, enquanto ele tem uma perspectiva de reabilitação, que é onde nós sabemos atuar, que a gente já faz quem atende disfagia, é algo que a gente tem essa entrega. Mas e quando o curso da doença começa a ter outros focos? Quem olha para esse paciente? Quem é que vai cuidar dele? Quem é que vai continuar promovendo qualidade de vida nesses dias dele? Você deseja ser esse profissional? Eu estou apresentando a você essa oportunidade de ser esse profissional que será diferenciado e que será destaque. Uma vez que você domina isso, você se torna referência. E o que a gente também pode falar mais? Eu vou trazer aqui 6 itens em relação a essa grande oportunidade, para que fique muito claro isso para você, de que a abordagem dos cuidados paliativos é um diferencial na sua carreira. Então, o primeiro
É atuar em um mercado que está em franca expansão. O cuidado paliativo ele está em franca expansão. Eu acho que você já deve estar percebendo isso, que ele está nas mídias, ele está em novelas, ele está em filme, ele está em roda de conversa dos profissionais de saúde. Cada vez mais você ouve falar disso. E eu imagino que se você ainda é um profissional formado há alguns anos, anos atrás a gente quase não ouvia falar sobre isso. E agora está cada vez mais perto de você. Até porque teve essa aprovação da Política Nacional dos Cuidados Paliativos no SUS. Então, a gente está vendo um mover na nossa área da saúde do nosso país, levando essa abordagem, trazendo esse conhecimento da abordagem e formando equipes para essa atuação, preparando o cenário para a implementação dessa política nacional. Então, é um mercado que está em franca expansão. Até porque nós temos um envelhecimento populacional e com isso a gente tem também mais surgimento de doenças crônicas. Porque não é porque o envelhecimento em si só é uma doença, longe disso, mas muitas vezes ele está associado com essas doenças, que são doenças que vão a longo prazo, né? Doenças crônicas. Então, o cuidado paliativo ele tem sido uma necessidade, ganhando espaço diante desse cenário. A demanda por fonoaudiólogos que compreendem o cuidado centrado no paciente e utilizam estratégias humanizadas é crescente. O segundo ponto que eu trouxe aqui para você é a oportunidade de liderar intervenções personalizadas. Isso daqui, gente, é algo assim tremendamente potente. O fonoaudiólogo que domina os cuidados paliativos, ele pode se tornar referência no manejo da disfagia, voltada para esse conforto e preservação da autonomia do seu paciente, o que é essencial para o bem-estar dessa pessoa em qualquer estágio da sua doença. Então, é aquele profissional que vai colocar o paciente como o centro do cuidado, que vai unir o seu saber, a sua expertise técnica a esse valor do paciente. E cuidado paliativo, ele é baseado em técnicas, em princípios. Então, você vai perceber dentro da abordagem que nós temos princípios bioéticos e um deles é a autonomia. Então, você respeitar a autonomia do seu paciente, você está fazendo um bem imensurável ali para aquela pessoa, para todo o núcleo, paciente e família. E quando você entende sobre os princípios bioéticos, é quando você consegue associar isso que eu estou trazendo, que é o conhecimento técnico, a sua expertise, aos valores do paciente. Por que eu estou falando isso? Porque assim, você está ali vendo que ele tem uma disfagia, que até você teria a indicação de uma via alternativa, ok? Mas aquele paciente que quer muito comer. E aí você fica pensando, mas eu vou deixar ele comer o que ele quiser, então, porque eu tenho que respeitar a autonomia dele? E esse é o ponto. Por isso que a gente tem que saber sobre técnica, para saber como chegar nesse caminho do meio, nesse equilíbrio. Então, a gente vai preponderar a autonomia e a gente vai pensar no outro princípio bioético, que é a beneficência, que todas as nossas ações, o benefício das nossas indicações, elas precisam superar os riscos. Então, eu vou conseguir analisar, esse paciente deseja muito comer. Em que fase de cuidado ele está? Ele está em fase moderada de doença, aonde eu preciso realmente pensar nessa funcionalidade, em promover que ele seja o mais ativo possível. Então, essa broncoaspiração, ela pode ser algo que pode trazer um declínio no quadro. Ele precisa de outras coisas, né? Então, a gente precisa pensar juntos. Ou ele está numa fase avançada de doença que realmente esse desejo por alimentação me faz pensar numa estratégia de alimentação que seja dieta de conforto. Ou ele está extremamente inapetente, mas é porque ele está entrando nessa fase ativa de morte que realmente tem relação com a fisiologia. Então, quando você entende de fase do cuidado e o princípio da beneficência, você consegue ter um raciocínio muito claro e aí conseguindo traçar a expertise técnica, a indicação técnica com que realmente são os valores do paciente. E o outro princípio, que é a não maleficência, que o ato de não fazer mal ao paciente. E muito acontece, eu já falei isso para vocês, que o ato de fazer mal ao paciente é pelo fato de eu não conhecer, não ter o conhecimento técnico, porque ninguém
Nenhum profissional de saúde vai fazer mal ao seu paciente por desejo que assim seja, né? Então, é por falta de conhecimento. E aqui está uma outra oportunidade do que a gente está dizendo, porque é muito desagradável, é muito inadequado, e tem outras palavras aí que eu posso usar, mas a gente não ter o conhecimento adequado e deixar de fazer algo ou fazer algo que faça mal a alguém. E eu imagino que você não deseje isso, não é? E o outro princípio, que também é uma grande justificativa para o profissional de saúde saber dessa abordagem, que é o princípio da justiça. E o que é o princípio da justiça? É que o paciente receba aquilo que é de direito dele. E essa abordagem, ela é indicada para toda pessoa que tem uma doença ameaçadora da vida. Então, como que, se o paciente que eu atendo tem essa doença ameaçadora da vida, como que eu não ofereço cuidado paliativo? E não é oferecer no sentido de perguntar, você deseja ter o cuidado paliativo? Não, mas como que eu não incluo o cuidado paliativo na minha visão? Como? Se eu deixar de fazer isso, eu posso estar não oferecendo aquilo que é de direito dele. E aí eu estou ferindo um princípio bioético que é de justiça. Então, saber da abordagem é você oferecer aquilo que é apropriado para a fase do cuidado, para qual que é a doença de base, o que que é que seu paciente apresenta. Então, o cuidado paliativo em si, vamos retomar o que que é a abordagem do cuidado paliativo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, cuidados paliativos são uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam doenças ameaçadoras da vida. Então, eles são prestados desde o diagnóstico da doença e visam aliviar o sofrimento do paciente, além de tratar outros sintomas físicos, psicossociais e espirituais. Vocês percebem que o cuidado paliativo ele é uma abordagem ampla. Ele é uma abordagem que olha para essa pessoa que está diante de uma doença ameaçadora da vida. Então, a gente deixar de oferecer essa abordagem, de implementar essa abordagem nesse tratamento do paciente, a gente está deixando de oferecer um atendimento mais amplo, de um atendimento mais personalizado, que é o que ele deseja e merece receber. O que são os princípios dos cuidados paliativos? Eles consideram a morte como um processo natural da vida, então entender que é o curso natural da doença. E aqui a gente também quebra tantas formas de pensar que a gente acha que a morte é um fracasso. A gente acha, às vezes, que o fato do paciente ter uma piora clínica é um fracasso, é incompetência do profissional. E isso traz sofrimento a todos os envolvidos, principalmente a nós, profissionais de saúde, quando a gente pensa dessa forma. Quando a gente entende que morte é um processo natural, isso é libertador. Então, até eu costumo dizer aqui para vocês, isso para que façam vocês pensar, o que que é o contrário da morte? Me diga, pensa o que que é o contrário da morte? Muitos de vocês vão colocar que é vida, vão pensar que a vida é o contrário da morte. E não, o contrário da morte é o nascimento. São dois processos naturais. Então, a vida é essa trajetória entre os dois processos naturais. E a gente entende isso como um processo, né, que faz parte, principalmente diante de um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. Isso, de alguma forma, em algum momento, vai acontecer. Então, a disfagia em si é, ela é muitas vezes esse marcador do que a doença traz. Então, a pessoa ela não morre porque ela deixou de comer, ela deixa de comer porque ela está morrendo. Isso é uma forma de pensar em que fase de doença que eu estou para correlacionar com essa dificuldade de alimentação e não achar que eu vou ser a profissional por ser fonoaudiólogo especializado em disfagia que vou solucionar os problemas de que o paciente não vai ter essa condição, não vai ter a deterioração da sua alimentação, da sua função de alimentação. Então, a gente consegue trazer soluções dos problemas de uma forma mais apropriada, mais
mais palpável em relação a alcançar esses objetivos do que realmente é alcançável. E a gente para de fantasiar algo que muitas vezes é feito isso para o paciente, para a família. Então, você está melhorando, né? Você percebe o quanto que você ganhou aqui, olha, a sua condição está melhorando, porque a gente vai fantasiando isso por muitas vezes não saber se comunicar para dar essa comunicação difícil do que é a fase da doença, né, do que é a deterioração da própria doença, ou às vezes por não saber identificar isso. E aí a gente vai criando essa expectativa ali, vai sustentando essa expectativa, e quando as coisas começam a ter outro desfecho, aí a família fala: Ué, mas você estava me dizendo que estava melhorando, que estava estável, o que aconteceu? E vai achar que foi falha de alguém, foi culpa de alguém, alguém deixou de fazer alguma coisa. Isso é um sofrimento tremendo, é um sofrimento imenso. Imagina esse luto complicado numa pessoa que perde um ente querido numa condição como essa. Então, o cuidado paliativo também tem como princípio não acelerar nem adiar a morte, é o curso natural. Então, a gente está falando de ortotanásia, que é esse processo natural. A gente não está acelerando, a gente está identificando aquilo que faz parte do curso da doença. Isso, esses exemplos que eu estou trazendo para vocês em relação ao que a gente está falando sobre alimentação. Outro princípio é promover conforto ao paciente. Então, a gente tem esse foco, cuidar da família com o mesmo empenho que eu cuido do paciente. Controlar os sintomas do paciente. E o que a disfagia é mesmo? É o sintoma. Então, a gente precisa estar ali ao lado dele, dando suporte com a nossa expertise técnica em todas as fases do cuidado e apoiar essa família, apoiar a todos os envolvidos, porque é um luto. A pessoa que está enfrentando não é só a pessoa, o diagnóstico ele é enfrentado por todos os envolvidos, e isso é um luto, porque as coisas não são mais como eram antes. Então, você já pensou o tamanho do sofrimento envolvido? E a gente só pega ali a ponta do iceberg, que é a questão da alimentação, mas olha quantas coisas num cenário que nós muitas vezes não fomos preparados para lidar. Então, é um profissional, quem tem essa abordagem é um profissional que se sente preparado para lidar com essas situações. E que, por isso, ele é um profissional diferenciado no mercado. Então, essa abordagem, ela ainda é muito pouco explorada por profissionais como fonoaudiólogos. E aqueles que praticam a abordagem é aquele que se destaca, que se torna referência. E isso o que gera quando você se torna referência? Puxa, eu vou falar com a Cristiane, estou dando exemplo do meu nome aqui, porque ela é referência nessa área, eu vou perguntar para ela. Como que eu faço para lidar com o meu paciente? Eu estou com algumas dúvidas. Então, imagina um médico vindo te perguntar, um fisioterapeuta, um próprio colega fonoaudiólogo, perguntando para você, chamando você para dar uma aula, para dar uma palestra. Olha quantas oportunidades que você vai ganhando por ser referência naquela área, por se destacar naquela área. E isso ainda tem muita oportunidade, porque são poucos fonoaudiólogos que têm essa abordagem na sua prática. Olha a oportunidade que você está diante. E eu vou te contar mais uma coisa. Diante desse crescimento em franca expansão que está acontecendo aí, eu sei, por estar também participando de comitês nos bastidores dessa construção dos cuidados paliativos no Brasil, que existem muitas ações já sendo feitas para que o cuidado paliativo se torne especialidade na fonoaudiologia, por exemplo, em outras profissões, e que o cuidado paliativo seja uma obrigatoriedade nas graduações. Então, o que eu estou dizendo para vocês em relação a isso? Que daqui a pouco isso vai ser algo que todo mundo deve saber. Então, quem souber cuidado paliativo vai ser mais um. Nesse momento, você vai se destacar porque é algo que ainda não é tão amplo aí na prática. E óbvio que a hora que isso se tornar uma obrigação, vai ser o mundo ideal, porque aí os pacientes vão receber o que é de direito deles e também as equipes vão ter uma visão mais leve, de mais condições até de melhor oferta ali no cuidado, porque vai ter uma forma mais clara de praticar esse cuidado. E eu sou uma das pessoas que
luto por isso, né? Que planta essas sementes para que isso aconteça. Mas eu estou aqui para falar de uma oportunidade para você, e eu não posso deixar de comentar sobre isso. Também te dá a oportunidade de possibilidade de parcerias multidisciplinares. Então vamos pensar na prática, como que isso pode ser. Imagina você, esse fonoaudiólogo que domina a condução da disfagia em qualquer fase dela, desde uma fase inicial até uma fase final de doença. Você vai ser aquele profissional referência que a equipe confia. Então, o médico que já conhece seu trabalho vai falar: eu vou querer que você, fonoaudiólogo, atenda o meu paciente. Então, ele vai ser acompanhado no domicílio, por exemplo, ele vai chamar você para fazer parte da equipe. No hospital, você pode ser convidado para fazer um treinamento lá para as equipes, para falar sobre isso, já que às vezes não é uma realidade para todos os profissionais, não tem esse conhecimento. Olha o tamanho da referência que você pode se tornar multidisciplinar. Olha o quanto você pode receber encaminhamentos no seu consultório, no atendimento domiciliar, por você ser referência. E ainda se for da tua vontade de avançar nessa questão de aulas, de dar palestras, de falar, você tem um espaço enorme aí, que é um mercado que está necessitando de profissionais que levem essa informação, que divulguem. E assim, você vai fazer parte da educação e capacitação de outros profissionais. Isso é incrível, não é? Ainda mais se for algo do seu perfil. Mas mesmo que não seja para você falar para muitas pessoas numa palestra e falar: não, Cristiane, não quero nem pensar sobre isso, eu tenho pavor de falar em público para muita gente. Mas que você possa fazer essa educação no serviço onde você está. Sabe essas reuniões de equipe multi que a gente faz com frequência? Que legal de convidarem você para poder falar sobre isso, ou na hora que tiver uma discussão de caso, o quanto você vai poder trazer uma clareza e riqueza para falar sobre o seu paciente, nas informações que você vai trazer detalhada, falando de fase do cuidado, falando de escalas. Então, uma das escalas que a gente usa muito no cuidado paliativo é o PPS, que é uma escala de funcionalidade. Ali você consegue identificar em que fase de doença o seu paciente está. Se você pontua, ali você considera deambulação, você considera cognitivo, você considera alimentação. Olha o marcador aí, gente. E aí você vai pontuando ali, se o paciente atingir uma pontuação de 50% para mais, é porque ele está numa fase moderada, inicial ou moderada de doença. 50% para menos, ele está caminhando para uma fase avançada. Olha que diferencial, você sabe disso? Você que vai agregar isso na sua reunião de equipe multi, no serviço onde você trabalha, para poder dizer o que é apropriado numa fase avançada de doença, para saber identificar, porque os objetivos mudam. E o profissional que sabe disso, o fonoaudiólogo que sabe disso, é o fonoaudiólogo que tem clareza para saber o que propor quando o paciente está caminhando para uma fase avançada. Quando o paciente está numa fase moderada, é algo que a gente já faz na prática, essa reabilitação, esse tratamento modificador da doença, que realmente é o indicado para ele. Mas na hora que as coisas é, vão tendo maiores impactos, um declínio do quadro, que a gente vai perdendo funcionalidade, a gente precisa identificar. Será que isso é algo reversível? Porque muitas vezes pode ser uma infecção ali vigente. Então, vamos pensar num paciente que tem um Alzheimer e ele está numa fase moderada de doença, está ali com uma dieta adaptada, você o acompanha, ele se beneficia da tua reabilitação, das estratégias que você faz. E aí, de repente, ele tem um impacto clínico, ele começa a ficar mais sonolento, ele começa a trocar a noite pelo dia, fica mais confuso e impacta muito na alimentação, principalmente se ele interna. Se ele interna, a chance dele não engolir a saliva é muito grande, a gente vê isso na prática, não é? E às vezes você recebe esse paciente lá no hospital e você vê que ele não engole a saliva e você pergunta para a família, não, mas ele estava comendo em casa. Aí você fala, não, não é possível. Mas pode ser que seja uma infecção vigente, ele está ali com uma infecção de urina, todo o quadro clínico dele realmente muda de figura, ele rebaixa, a alimentação por ser, né, a disfagia por ser um sintoma dessa condição geral, ela vai sofrer impacto. Então, uma disfagia que estava moderada, ela pode se tornar grave. Mas diante desse cenário, isso pode não ser uma sentença de que agora ele tem uma disfagia grave, de que agora tem que ser uma VO0, que a gente tem que pensar numa medida
para poder substituir essa alimentação, pode até ser, se for o caso, dele ganhar um aporte por estar numa fase moderada de doença, pensando em ganho de funcionalidade. Mas é uma segurança de saber que eu posso aguardar de que pode ser que quando essa infecção seja tratada, esse meu paciente ele volte para aquela disfagia moderada que ele estava antes, para o quadro basal que ele estava próximo, ou pelo menos, né, não como antes, mas próximo de como estava, e isso me dá clareza de saber que é um recorte. E essas tomadas de decisões que às vezes são tidas ali nesse calor da emoção, nessa situação de vulnerabilidade, quando o paciente está numa condição distorcida da realidade dele, porque um paciente infectado, hospitalizado, um idoso com Alzheimer, está completamente distorcido da realidade dele, concorda? Então, como que eu vou esperar que ele esteja com o padrão de deglutição dele, que é o basal dele? Mas se isso for sanado, essa infecção, ele pode realmente voltar próximo do que era antes. Então, ter essa clareza me dá muito mais segurança nas minhas ações, no que é apropriado. É diferente esse cenário que eu estou trazendo para um cenário do mesmo paciente com Alzheimer, que teve esse impacto do quadro clínico, mas que seja relacionado à progressão da própria doença. Aí o meu objetivo vai ser diferente. Vai ser completamente diferente daquilo que eu estava discutindo com vocês. Então, é um profissional que tem essa clareza, ele pode ser esse porta-voz para os demais profissionais. Ele vai ser o elo, muitas vezes, do que é os valores, do que são os valores do paciente e da família, porque você buscou construir isso, esse vínculo, essa construção do plano de cuidados, do cenário do que vem pela frente. Então, muitas vezes, você vai ser porta-voz desse paciente, você vai ser agente na manutenção da autonomia do seu paciente. E isso é incrível, isso é assim, algo que traz uma satisfação tão grande. E aí, independente da fase da doença que ele está, do cuidado, você sempre vai se sentir sendo útil, fazendo a diferença na vida de alguém. E é esse o papel do profissional de saúde em promover qualidade de vida. Não é isso que você deseja? Não é para isso que a gente escolheu fazer uma profissão da área da saúde, porque é uma profissão de doar, de cuidar do outro, de zelar, de fazer a diferença na vida do outro. Todos nós, de uma forma até inconsciente, se isso não estiver tão claro, é um desejo, não tem como o profissional de saúde não ter isso, né, no seu interior. Então, é também uma oportunidade de prestar um atendimento de humanização num cuidado integral. O profissional que domina o cuidado paliativo é aquele profissional que agrega um diferencial em todas as dimensões do seu paciente, porque nós somos seres além do físico, nós somos seres sociais, emocionais, espirituais, e a gente considera isso no nosso paciente também. A gente vai valorizar a espiritualidade, a gente vai propor ações que permita que o paciente fale do que é sagrado para ele e o como que ele deseja que você lide com essas situações do que para ele importa, porque nós temos que olhar para o paciente como um todo, não somente para a disfagia dele, não somente para a biomecânica de deglutição dele. Então, está tudo muito interligado. Percebe que uma dificuldade de alimentação pode ter um impacto em tudo isso que eu estou trazendo? Então, aquela pessoa que deixa de comer o que ela comia, ela pode ter um impacto social, porque ela não faz mais parte do convívio com os familiares, com os amigos, ela deixa de ir a lugares que ela ia, no restaurante, de ir numa festa de aniversário do neto, de se alimentar na mesa com a família, no almoço do dia a dia, que isso é tão importante para todos nós. Esse vínculo ela vai deixando de ter, de poder fazer parte de algo que é enraizado nela. Então, olha o sofrimento social, olha o sofrimento emocional de poder haver uma tristeza, uma depressão em relação a esse cenário, essa nova realidade que impacta na sua funcionalidade. Pode existir um sofrimento espiritual de dizer, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu estou com medo do que vai acontecer, eu estou inseguro com a minha condição de saúde. Então, você que atende disfagia, você já lida com esse tipo de cenário. Você já lida com isso. Na hora que você está ali de frente ao seu paciente, muitas vezes você já vê esse tipo de sofrimento e cada sofrimento ele é único e singular, não é? Então, você já identifica isso.
Muitas vezes ele fala para você, ele demonstra para você, e o que nós fazemos com isso? Muitas vezes a gente não sabe como lidar e a gente está deixando de praticar um cuidado integral ao paciente, centrado nele. Isso faz sentido para você do que eu estou trazendo aqui? Então, como um resumo dessa grande oportunidade do profissional, é o seguinte: você vai ter segurança, você vai ter clareza, e isso é libertador. Você saber o que fazer em todos os cenários da disfagia, em todas as fases do cuidado, porque você vai saber identificar a fase que seu paciente está no cuidado em relação à sua condição de saúde. Você vai ter uma capacitação em se comunicar, porque um profissional que é paliativista, um dos pilares do cuidado paliativo é a comunicação. Não tem como praticar cuidado paliativo se eu não me desenvolver na comunicação. E é algo que a gente tem que praticar com frequência. Tudo envolve comunicação. Então, eu vou ter esse elo com o paciente, com a família, com a equipe. E uma vez que eu tenho essa segurança, essa clareza do que propor e do que não propor, eu ganho confiança, confiança dos outros em relação ao meu trabalho. Eles vão percebendo que eu sou um profissional diferenciado porque eu sei o que propor, eu sei as soluções, por mais que eu não dê uma solução do problema, eu sei propor soluções que vão trazer ganho de qualidade de vida, que vão trazer o máximo de funcionalidade, e é isso que o paciente e a família desejam. Quando ele procura um profissional de saúde, ele procura por soluções, não é? Para o problema dele. E mais do que tudo, ele procura confiar no profissional de saúde. Então, é você que vai fazendo essa construção, entregando isso a eles em toda fase, em todo contexto que você tiver na atuação. E aí você vai saber atuar em qualquer fase. Então, você vai gerando essa entrega do seu trabalho, e isso vai sendo visto pelo paciente, pela família, que vai ganhar confiança em você. Então, você já também ganha, você já antecipa alguns problemas, que é o que eu mais vejo acontecer, que é o seguinte: como que eu faço a família entender a situação? Como que eu faço a família aderir ao que eu estou propondo? Como que eu faço a família confiar no que eu estou dizendo? Por que que eu tenho que falar tantas vezes a mesma coisa para a família? Eu vejo muito isso acontecer na prática do fonoaudiólogo que atende disfagia. Então, quando você tem esse elo de confiança, você já resolve esses problemas, eles nem acontecem porque você já antecipou isso nessa construção de vínculo. Olha o quanto isso é divisor de águas na sua prática. Eu imagino que isso deve ser um desejo que você tem aí. Pelo menos era o que eu tinha e o que o cuidado paliativo me proporcionou. E aí você se torna essa confiança para a equipe, eles vão querer saber a sua opinião na hora que as coisas começarem a ficar desafiadoras. Então, aquilo que se tornava tão desafiador, agora é o momento de fase avançada de doença, que essa disfagia vai ficar mais intensa, porque ela é um marcador me sinalizando essa progressão da doença, ao invés de ser aquele conflito, aquele sofrimento nessa fase de tanta vulnerabilidade, de tantas dúvidas e inseguranças. Eu já ganhei a confiança, eu já antecipei esses problemas, eu já construí um plano de cuidados compartilhados com todos os envolvidos, inclusive a equipe, eu estou dizendo. Então, eu já antecipo muitos problemas que poderiam vir, né, do que a gente sabe, do que vem pela frente, que é o que acontece, e eu já consigo fazer essa construção de uma forma mais leve, de mais confiança. E uma vez que você faz isso, você entrega um resultado muito melhor, fazendo diferença na vida de alguém, que eu sei que é o que você deseja quando você está ali diante do seu paciente. E isso gera também uma oportunidade para que você seja referência. Os outros profissionais vão vendo isso em você. Esse fonoaudiólogo sabe lidar com todas as fases da disfagia. Eu quero que ele atenda o meu paciente, eu quero que ele faça parte da minha equipe. Vem aqui, fonoaudiólogo, fala para gente como que é essa visão. Me fala sobre isso nas nossas reuniões. Você vai poder ser convidado para dar aula, se for do seu desejo. Enfim, é uma oportunidade em muitas dimensões que eu estou dizendo aqui para você, mas mais do que tudo, para sua clareza, para sua segurança,
para você perceber o quanto você é indispensável numa equipe multiprofissional, para que você possa ter essa segurança em ocupar esse espaço que é seu e levando o nome da fonoaudiologia cada vez mais adiante. Porque a fonoaudiologia é uma área, é uma profissão que tem tantas áreas de atuação, olhando para a pessoa como um todo, a gente vê todas as funções de um ser humano. Audição, fala, voz, deglutição, comunicação e por aí vai, não é? Então, olha o quanto você pode agregar em qualidade de vida para o seu paciente, uma vez que você sabe atendê-lo, cuidar dele em todas as fases do cuidado. O que a gente mais vê por aí é quando o avançar da doença acontece, o profissional que não sabe qual é o seu papel nessa fase avançada, acha que não tem mais o que oferecer e acaba desistindo do seu paciente, acaba dando uma alta por limite terapêutico, acaba às vezes não conseguindo gerenciar o conflito que gera com a família por conta dessa insegurança que eu trouxe para vocês tantos exemplos. E quem mais sofre com isso? Quem é que cuida dessa pessoa que está enfrentando essa fase mais delicada da vida dela, onde ela mais precisa de um profissional de saúde para esse alívio do sofrimento? Quem é que perde com isso? Então, que você possa ter essa abordagem para fazer a diferença na vida das pessoas que buscam você para fazer parte do cuidado delas, levando essa dignidade, essa qualidade de vida, que você tenha essa clareza, que você tenha essa confiança fazendo a diferença e ganhando assim esse destaque que o fonoaudiólogo merece. Isso vai gerar muitos impactos, eu tenho certeza. Se você integrar esse conhecimento ao seu trabalho, à sua comunicação, pode construir um nicho de atuação único que une alta demanda, impacto social e reconhecimento profissional. E é isso que eu desejo para você. E é isso que eu quero que você conte comigo. Que você conte comigo, porque eu fiz toda esse percorrer dessa construção do caminho, né? Fui abrindo aí os caminhos, porque eu estou nessa área de cuidados paliativos em formação, depois da minha pós-graduação há 6 anos, mas eu já tenho, antes eu tinha a vivência da abordagem, antes da pós-graduação, pelos conhecimentos, eu já estou há anos antes do que esses 6, e era uma época em que quando a gente falava nisso, as pessoas olhavam assim meio desconfiadas, mas cuidado paliativo, fono paliativista, o que que tem a ver? E hoje eu percebo o quanto isso é transformador, o quanto essa abordagem me trouxe reconhecimento, segurança, me tornando esse diferencial. E é isso que eu estou dizendo para vocês. Não é que a Cristiane é a fonoaudióloga, nossa, ela é a melhor. Não estou dizendo sobre mim. Eu estou dizendo o quanto a abordagem transformou a minha entrega como fonoaudióloga. E é isso que eu sei que também vai acontecer com você. Por isso que eu estou aqui compartilhando dessa minha vivência em prol da fonoaudiologia, porque eu amo ser fonoaudióloga. Então, quanto mais a fonoaudiologia crescer, mais eu cresço junto. É isso a minha missão. Brilha os meus olhos falar sobre isso, porque eu sempre carreguei comigo um atendimento humanizado, desde sempre eu tenho isso em mim, mas a humanização por si só, a compaixão, esse vínculo, ela não é a garantia de um atendimento de excelência, de entrega com o que o paciente realmente precisa, porque a abordagem do cuidado paliativo, ela é técnica. Então, antes de eu não saber da técnica, eu deixei de ter várias ações em prol do meu paciente por não saber da técnica. Então, eu não soube levar adiante, eu não soube falar com a equipe, eu não soube proporcionar um atendimento digno ao meu paciente. E depois de ter a técnica, de saber o passo a passo, quais são as opções que eu tenho, eu consegui gerar essa entrega de muito mais valor. E isso me move todos os dias. Para mim é muito gratificante ser uma fonoaudióloga que faz essa diferença na vida dos meus pacientes. E eu sei que você também já faz, né, muita diferença na vida dos seus pacientes. E você vai ter segurança para poder continuar fazendo em todas as fases do cuidado dele. Nessas 2 aulas, eu tentei explicar o máximo possível aqui para você o que é disfagia crônica, como ter mais segurança na condução desses desafios que a disfagia nos proporciona, não é? E
Hoje ainda eu falei dessa grande oportunidade para o fonoaudiólogo que realmente domina a condução dos casos de disfagia. Mas o tempo é limitado. Eu não consigo trazer todo o conceito para você, porque é muita técnica, muita vivência da abordagem que é complexa. E algumas pessoas estão interessadas em uma solução mais completa, mais rápida. E eu tenho recebido perguntas de pessoas interessadas no meu curso. E eu quero que você saiba que eu vou abrir inscrição sim, e eu vou falar disso mais para frente. Agora, na próxima aula, que não acabou, tá? Hoje é a nossa segunda, mas nós teremos ainda a última aula da semana do fono paliativista, que será como incluir o acolhimento à família e integrar essa equipe de saúde. Isso também é um dos maiores desafios do fonoaudiólogo, porque entender que o meu atendimento, ele não é só o paciente, ele se estende a todo o entorno. É isso que eu vou falar com você na próxima aula. E agora, depois de tanto conteúdo, me diz qual é o seu maior aprendizado durante essa semana do fono paliativista? O que que mudou aí qual foi a virada de chave que você teve aí, o insight? Eu quero muito saber, compartilhe isso comigo. E se você ainda não assistiu a primeira aula, lembre de assistir a primeira aula, corre lá antes que ela saia do ar. Tá? E quero também dizer para você a palavra-chave da aula de hoje, eu não posso deixar de falar que é oportunidade, a palavra-chave de hoje. Então, nós temos a segunda palavra-chave. Anota aí, grava essa palavra-chave. Com as três, você recebe o certificado, lembra? E você que está aqui super comprometido, que quer ser um fonoaudiólogo diferenciado, tira um print dessa nossa aula de hoje e posta no Instagram e marca @Cristiane Freitas Fono. Para mim vai ser uma honra ter você falando disso lá no seu Instagram, marcando, compartilhando com outros profissionais que também vão levar essa fonoaudiologia mais humanizada, cheia de técnica, para um atendimento de mais excelência a quem tanto precisa, né? Então me marca, tira um print, me marca lá. Vamos levar isso ao máximo de profissionais, podendo contribuir para essa nossa entrega de qualidade, essa entrega do atendimento fonoaudiológico que é indispensável, que é uma profissão de tanto impacto na qualidade de vida de alguém e também para a nossa sociedade. Então, muito obrigada por ter você comigo até aqui. Muito obrigada por estar comigo nessa caminhada, por acreditar também nisso. Você que está aqui é porque você se identifica com isso e percebe o quanto isso vai agregar na sua prática e quanto é urgente, né? Que é algo que precisa complementar a nossa formação. Conte comigo, seguimos juntos e até a próxima aula. Quanta beleza, Cris, quanta beleza que há em saber todas estas verdades e princípios e disposição em viver, porque esses princípios do cuidado paliativo, eles são transformadores de verdade a qualquer fase. Eu tenho 30 anos de atendimento, mas ele é importante a qualquer momento, porque realmente ele transforma aquilo que a gente é. A minha irmã está aqui na live, as minhas amigas, profissionais que eu sugeri que assistissem para poder ouvir mais sobre o curso, pessoas que passaram a fazer parte da minha história, como a Ana Paula, fisioterapeuta, e de todo esse olhar. Então, esse grande desafio e em compartilhar tem surtido muito efeito. Cris, continue cumprindo o teu papel da forma que você faz, trazendo clareza e oportunidades aos profissionais fonoaudiólogos que podem dizer que são fonos paliativistas, que sabem da reabilitação paliativa, das suas bases sólidas e dos seus resultados seguros. Uma coisa que tem no seu curso que eu achei maravilhoso é aquele enfoque do cuidando de quem cuida. Ah, que legal, Ana. Porque agora eu vou contar mais uma historinha para encerrar. Essa que vos fala foi no velório de uma paciente muito querida. Você sabe,
Sorocaba, a gente conhece, acaba conhecendo todo mundo, e com essa trajetória toda, eu cheguei lá, encontrei um que eu tinha trabalhado com o filho, que estava morando não sei aonde, outro eu tratei do neto, outro eu tratei da avó, e eu me emocionei com aquela situação toda, e eu infartei no Pax. Meu Deus! Eu infartei. Por quê? Uau, Porque a gente não sente os nossos limites. é verdade. A gente se Então, doa. a aula da Aline, eu vou ouvir novamente, as aulas, aliás, eu vou ouvir novamente, e isso me fez refletir o quanto a gente como profissional, não percebe os próprios limites. E você vai além. Eu não sou diabética, eu não sou hipertensa, eu sempre tive uma saúde fantástica, e isso aconteceu comigo. Porque é preciso cuidar de si, porque não é brincadeira. Senão a gente se envolve em todo aquele ambiente e deixa de entender que a gente é humano e a gente é falível também, e a gente é finito. Não é verdade? Exatamente, É Ana. Nossa, isso. Acho que foi na quarta sobre comunicação, né? Vou fazer já um merchan já do curso, que para mim foi uma das aulas mais gratificantes, que eu soube, né, ter voz ativa dentro da equipe. Fala, não, agora não é mais o momento de decanular, não é mais o momento agora da gente, né, liberar uma via oral, vamos, né, seguir, e aí os médicos, eles são muito, assim, assertivos também na conduta deles. Então, eu sou muito grata pelo curso que eu fiz e por estar mais segura. Eu me sinto, assim, uma profissional melhor. ai, que maravilha, né? Que coisa boa escutar isso, muito bom mesmo. E isso da comunicação é assim, divisor de águas, né, Ellen? Porque por mais que a gente tenha a técnica em si, a gente tenha o conhecimento, mas se a gente não tem a habilidade da comunicação, às vezes a gente causa uma experiência traumática no outro, né? Porque para aquela pessoa aquilo é toda a experiência dela, né? Ali é o momento que ela tá perdendo alguém, ou até no momento de partida, e aquela pessoa, a experiência é única. Então, essa comunicação e também com a equipe, que é o que você está trazendo, né? Da gente também levar pontos de vista, o que tem aquele peso do apropriado e do que não é. Acho que isso é falar de cuidados paliativos e entender o quanto essa abordagem ela é ampla,